Muito bem, estamos aqui com mais um Podcast Voz e hoje vamos falar sobre um assunto muito mais do que polêmico, sobre Deus e Mamon. O que é Mamon para você? E o que é Deus para você? Nem todos acreditam em Deus, mas muitos acreditam em Mamon. Eu recebo hoje aqui o nosso missionário Luiz e ele vai nos trazer um texto bíblico relacionado a essa questão desse podcast falando sobre Deus e Mamon. A paz, querido. Paz, é um prazer estar aqui novamente com os irmãos para poder estar debatendo um assunto tão crítico e polêmico no nosso meio cristão. Vamos lá, vamos começar aí e ver as situações que a gente vai nos relatar sobre Deus e Mamon. Sim. Vamos ler o texto? Sim. O texto que está relacionado a essa passagem que fala sobre a questão do dinheiro, né? Ok? Sim, senhor. O texto está escrito? Mateus 6, versículo de número 21, 22, 23 e 24. O que diz o texto? Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A luz do corpo é o olho, portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, o teu olho for mau, todo o teu corpo está cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas? Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e de amar o outro, ou há de se apegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus ou a Mamon. Isso mesmo. Esse assunto vai ser tão forte que nós vamos agora receber aqui essa água fria para a gente não perder o paladar, porque o negócio aqui vai pegar fogo. Gente, é um assunto polêmico falar sobre dinheiro. Falar sobre dinheiro vai mexer com muita gente aí, mas nós estamos aqui para isso. O Podcast Voice na Estrutural, ele nasceu e surgiu para isso, para nós defender de fato as origens cristãs. E o cristão, ele não foi de origem feito para o dinheiro. Não. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é proibido o cristão ter dinheiro, proibido o cristão deixar o dinheiro dominar a sua vida. E como tem deles que têm deixado isso acontecer. Meu querido missionário Luiz, o que você acha? Você tem encontrado pessoas que se deixaram dominar por Mamon, esse Deus tão terrível? Com certeza, com certeza. Pessoas que se acham grandes, né, pelo fato de terem dinheiro, de terem uma boa casa, ou de terem um bom carro e desprezar. Conheci até pessoas que, por conta de ter um exemplo, um Honda Civic, mas mora em um apartamento, ama tanto o seu bem. Mas a situação é que realmente muitas pessoas, né, principalmente no século de hoje, têm deixado amar a Mamon, né? Principalmente se nós estamos aqui neste assunto tão falado, principalmente de muitos pastores no contexto geral, tendo que deixar, né, se levar pela sua emoção física, pela emoção da sua conta bancária. Então, muitos têm deixado Deus de lado para servir ao Deus Mamon. Servir a Deus Mamon, ou servir a esse Senhor, Deus disse que em Êxodo, capítulo de número 3, se não me falha a memória, que não deixe Deus em segundo plano, mas sim Ele sempre acima, né? Nós vemos para Mateus 6 também, a Bíblia diz que nós, se quisermos alcançarmos a glória de Deus, devemos deixar que Deus resolva a situação, mas Ele sempre em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muito bem, quando tratamos de dinheiro, tratamos de economia, de muitas coisas que o cristão hoje tem se preocupado. Eu vejo o cristão deixar de ir para o culto para ir para o trabalho. Você é de acordo, missionário? Eu tenho um trabalho que começa às 6 da noite e eu só saio 10 horas. Eu vou perder todo o culto. Talvez domingo como hoje eu tenha folga. Você acha que é certo? Esse trabalho vai edificar essa pessoa em alguma coisa ou é porque ele está apegado ao dinheiro que é X nesse trabalho? Bom, aí nós temos dois lados, né? Depende da necessidade da pessoa, né? Porque igreja não sustenta membro, ok?
Igreja não sustenta membro. Então depende da situação de cada pessoa. Se realmente a porta foi aberta e está necessitando, só apareceu aquela área para a pessoa trabalhar, eu sou de acordo. Sim. A não ser que apareça um outro serviço que seja em um horário melhor, né? Que nem a minha situação, trabalho de 7 às 3. Eu já consegui... Teve trabalhos que eu já trabalhei na minha vida, mas foi por conta mesmo da necessidade, o que eu tô falando. Eu vivi, eu trabalhava como aluguel de brinquedos infláveis e era montador de evento. Então, eu tava ali pela necessidade, mas querer estar lá eu não queria. Né? Tinha momentos que eu saía às 7 da manhã, por conta dos eventos eu voltava 1 hora, 2 horas da manhã, e não era porque eu queria, era a necessidade, porque não aparecia outro tipo de serviço. Agora, se a pessoa, por exemplo, a pessoa tem um emprego que é no horário normal, e ela pega um outro emprego, mesmo ela sendo cristã, e ela pega o emprego que atrapalhe a sua vida ministerial, que você está falando, com a vida cristã, sim, já é um problema, sim, né? Muitas pessoas se esfriaram na fé por motivos vãos como esse. Então, sim, devemos vigiar com quais portas são abertas para nós. Exatamente. E tem muitas pessoas que realmente querem empregos nas horas difíceis, como noturno, né, que tem um adicional, para ganhar mais. E acabam esfriando na fé, né? Porque o que eu vejo na luz da Bíblia? A questão de dinheiro. Eu vejo Cristo dizendo para o discípulo: por que se preocupais no que comer, no que vestir, no que beber? Olhai para as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não semeiam, mas Deus dá a ela o sustento. Olha para onde? O lírio dos campos, ele fala de duas coisas importantes que não consegue plantar e nem colher. É o lírio e as aves. Mas Deus a sustenta. Quando ele está falando sobre isso, está dizendo assim: meu filho, mesmo que o emprego não esteja fácil, se você for fiel, eu vou dar o pão na sua vez. Com certeza. Eu vou prover a bênção para você. Mas os cristãos de hoje não têm mais essa fé, não. A fé deles, foi por água abaixo. Se eles não tiverem um trabalho, não correr atrás, eles não acreditam mais que Deus pode prover. É claro e evidente que para alguns, em exceção, tem que ir atrás. Mas para outros que foi, a porta fechou de todos os lados, agora vem o milagre de Deus. Agora vem o sustento de Deus. Porque tem coisa que Deus fecha a porta. Sim. Tem coisas que Deus não permite a porta abrir, porque Ele quer moldear muitos cristãos. Né? Eu passei 6 anos caçando uma porta para abrir. Né? Eu, formado em jornalismo, também CNT, locutor de rádio, uma experiência, né, com assessor jurídico. Eu passei 6 anos atrás de uma porta. E a porta que tinha só era ser diretor de rádio. Mas eu queria uma porta que sustentasse melhor. E eu não conseguia essa porta aberta. E eu tentando saber o que era, e Deus falou assim: eu fechei as portas para que você entre na porta da propagação do Evangelho. Então eu vejo essa porta na vida de Paulo. E é que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo foi pego por Deus para uma obra. Mas dentro desse contexto, Paulo também construía tendas para sobreviver. Ele foi um dos maiores construtores de tenda, né, Paulo? Então, veja bem, existem portas que se fecham, claro, Deus fecha a porta para você ter mais tempo para o reino. Mas dentro desse tempo, Deus vai dar um escape para você. Não tem para onde correr. Deus vai suprir a sua necessidade. O que faz a gente perecer é a nossa ausência de fé. Nossa falta de fé para a gente perecer, passar fome, necessidade, ficar atolado de dívida, porque a nossa fé, ela está mais pequena do que um grão de mostarda. O grão de mostarda é a menor semente do mundo, né? E ele falou: tamanho de um grão, vocês pedirão e farão milagre. O que você diz com relação a essa coisa? Em relação a isso, a gente deve entender que, indiferente da questão do homem, ele não deve se esquecer que do suor do teu trabalho tu comerás e viverás. Isso. Então, através do seu trabalho. Tem gente, porque a gente está vivendo num tempo que é inversão de valores, né? Tem gente que acha que foi chamado para pastorear, mas na verdade ele tem que servir a porta. É verdade. Tem gente que acha que é bispo, bispa, evangelista, mas ele foi chamado para... aí não quer servir. Tem gente que acha que ser pastor é você ter, né? Ter gente ao seu redor, ter o nome da congregação, ter o nome de pastor, de bispo, e no final das contas Deus não te chamou para isso.
Porque a questão é, ser chamado por Deus é uma coisa, pensar que foi chamado é outra coisa. Verdade. Porque ser pastor é muito diferente de eu querer ser o pastor. Então a nossa geração, eu vivo da obra. Eu vivo da obra. Mas tem gente que não sabe o que é viver da obra. Verdade. A Paulo deixa ali, você já citou aí, bem claro. Paulo, ele foi um homem que foi chamado pelo próprio Deus, foi chamado pelo próprio Jesus, mas ele não deixou de trabalhar. Verdade. Tem gente que diz que está sendo pastor e vive da obra, das ovelhas, que vive... Não. Ele não quer fazer nada. Os dízimos e oferta da igreja é para você sanar a necessidade da igreja e dos irmãos da igreja. Mas o pastor, ele tem que ter o seu trabalho. Se fosse assim, Paulo ficaria isento do seu serviço. Sim. Paulo ficaria, eu vivo da obra aqui, não faço mais tempo porque Deus me chamou. Não, ele continuou fazendo o que fazia. Ele parou de fazer o seu trabalho porque ele foi preso. Aí ele parou. Mas ele tinha que ter o seu mantimento. É claro que tem a regra de fé. Mas a fé não vem, por exemplo, você acha que somente no Jesus te ama você hoje ganha alguém? Não. Você não ganha. Jesus te ama não enche barriga de ninguém. É verdade. A gente falar Jesus te ama para alguém através da evangelização é uma coisa. Mas a família ou quem vai ser evangelizado, ele não está precisando só de Jesus te ama. Se você tem condição de abençoar, abençoe. A Bíblia diz que se levantará, com certas atitudes, se levantará amigos mais chegados do que irmãos. É um tema polêmico. Falar de dinheiro mexe com a estrutura de muitos cristãos, porque hoje o cristão é mais apegado ao dinheiro do que a Jesus. É uma realidade, falar isso treme tudo, né? Mas é uma realidade. Todo camarada que quer ser pastor, ele vai pensando no dinheiro. Ele não pensa nas almas, porque se ele pensasse nas almas, o que ele faria? Ele faria como os demais apóstolos. Eles não habitariam em templos, mas nos povoados, nas favelas, nas comunidades carentes, para pregar a palavra. Porque eu vejo hoje muitas pessoas morrendo e os pastores enricando. Eu vejo isso. Pessoas se afundando no vício da droga e os pastores enriquecendo cada vez mais. Riqueza, prosperidade. E aí o que acontece? Acontece o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Acaba-se nada. Toda a riqueza do ser humano, tudo que ele busca, tudo que ele colhe, que ele planta, acaba-se nada. E ali no Rio Grande do Sul tinha muitos amigos meus ricos que até me ligaram que perderam tudo. Tudo. Pastor, eu perdi 7 milhões. Pastor, eu perdi. Por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que a riqueza desse mundo é o quê? Passageira. Juntai o vosso tesouro aonde que ele fala? No céu. Tesouro nosso é no céu, querido. Aqui o que nós temos é só para a gente usufruir e usar para ferramenta para o reino de Deus. Mas tem crente que compra um carro amanhã e, meu irmão, para dar uma cara num crente, ele passa por cima. Ainda fecha os vidros no fumê, ar-condicionado ligado e acelera, o irmão sabe que é ele, dá grita e ele fica para trás aí. Irmãos, tudo isso é a proveniência do amor ao dinheiro, aos bens materiais. O materialismo cresceu de uma forma terrível hoje. Isso no meio dos cristãos, porque para os ímpios isso é normal. Mas para os cristãos, o materialismo cresceu de uma forma obscena. É tanto que, veja bem, se as irmãs na igreja hoje não vão bem arrumadas, não vai pro culto. Não vou nada, eu tô feia. Chegar lá dentro aqui, não vou não, de jeito nenhum. Até as irmãs, tá tudo chique, vão olhar pra mim, eu quero uma sandália nova, varão. Ô, marido, eu quero isso aqui novo. Eu quero isso aqui novo. E eu vejo muitas irmãs perdendo o foco de Deus e focando o materialismo, que é roupa, calçado, tudo isso aí. O pensamento dela tá ligado nessas coisas. De muitas irmãs. E também dos varão, que tem crescido uma moda radicalmente terrível. Os varão tem andado tão bonito que parecendo o príncipe da Inglaterra. E cadê? Bota a mão. Não levanta paralítico, o cego não vê, ninguém faz nada. Por quê, pastor? Porque o materialismo está no seu coração. E Jesus está onde? Em outra circunstância. Então, o dinheiro tem corrompido o cristianismo? Sim. E na época dos apóstolos, o dinheiro corrompeu? Não.
Olha o que eles faziam. Isso aqui é a Bíblia. Eles vendiam as suas propriedades, terra, fazenda. E o que eles faziam, pastor? Eles depositavam dinheiro nos pés dos apóstolos. Para quê? Para que os apóstolos vivessem da obra, cuidassem da obra, tivessem como enviar pessoas para outros locais para propagar o evangelho, e comprassem mantimento e roupa e mantessem aquelas pessoas. Vendiam. Quem é que vai vender hoje a sua casa para manter o missionário? Quem vai vender hoje a sua terra, o seu carro, para manter o missionário? Me diga quem. Aí tem uma resposta. Quem vai responder é o missionário Luiz. A gente vê bem claro, Jesus, ele... Se você analisar o contexto, você falou aí, eu vou ter que falar. Vamos lá. Mas Jesus andava bem arrumado. Sim. Jesus tinha os seus cabelos compridos, tinha a sua barba, andava bem. E Jesus também trabalhava. Sim. Jesus, ele era carpinteiro, aprendido com o seu pai terreno, que era José. Os apóstolos, outros também, eles trabalhavam. Eu quero já deixar aqui em tese que, da minha parte, eu não vejo mal nenhum em relação a você se vestir bem. Até porque eu gosto muito de me vestir bem. Não, tem que se vestir bem. Ok? Então, assim, gosto de comprar terno, gosto de comprar relógio, gosto de andar bem, assim como minha esposa que faz presente aqui, eu sempre invisto nela. Então, olha a cara dela. Então, assim, pastor Medeiros, a situação é que, realmente, como já foi dito aqui, tem muita gente que está se corrompendo com os seus deleites. Gruda naquilo. Né? Gruda nessa situação. Não tem nada a ver o problema de você trabalhar. Mas para que eu vou arrumar um serviço, um trabalho que me atrapalhe a buscar o reino de Deus? Para que eu vou buscar algo que pode atrapalhar a minha fé? Isso. Eu vivi já muitos momentos da minha vida que por conta de trabalho eu estava fervoroso, mas por conta do serviço a minha fé diminuiu. Dá aquela caída, né? Porque a relação de você congregar com os irmãos, de você viver em amor com os irmãos, você tomar a Santa Ceia, porque eu não estava tomando por esse motivo, por conta de serviço. Então, assim, começou a atrapalhar. Sim. Então, a gente tem que entender o seguinte, que se nós queremos ir para o céu, se nós queremos ir para o céu, então a gente tem que se negar muitas coisas daqui. Muita coisa aqui. Nós temos que se negar muitas coisas daqui. E uma dessas é a gente ter a orientação. Que serviço que arruma? Né? Em relação à questão de mamon em seu coração, mamon pode ser qualquer outra coisa. Mamon não precisa ser só o dinheiro. Mamon pode ser a sua casa. Pode ser o seu carro, pode ser a sua vida secular. Tudo aquilo que você coloca em cima, acima de Deus, isso atrapalha. Atrapalha você com seus filhos, atrapalha você com sua família, atrapalha você na sua igreja. Aí fica. É por isso que hoje, eu não sei... Eita, Jesus. É por isso que tem muita gente que não respeita pastor, não respeita a liderança, não respeita o cargo eclesiástico de ninguém. Ah, porque é fulano, eu não vou obedecer, eu não vou ouvir. E é totalmente errado. A Bíblia diz que Deus, o próprio, constituiu as leis dessa terra, Ele que constituiu. Se nós não formos fiéis perante a lei dos homens, então nós não estamos sendo fiéis perante a lei de Deus. Então a gente deve tomar cuidado com isso. Tudo aquilo que lhe atrapalha em relação às coisas de Deus, tudo aquilo que você coloca acima de Deus, é um grande problema para você no futuro, que pode acabar que nem a situação que você acabou de falar, Rio Grande do Sul. Gente que é milionária se tornar pobre de novo. Pobre. Falar em Rio Grande do Sul, se eu não me foge a memória, ali é o estado onde houve o maior Pentecoste do Brasil. Lá onde está localizado o Camboriú. Camboriú é uma parte do Rio Grande do Sul, onde está ali situado, né, o ginásio, né, dos Gideões Missionários, que receberam de todo o país e de todo o mundo pessoas, missionários, que faziam a obra. E um amigo meu entrou em contato comigo e disse assim: rapaz, o que fazer diante da situação? Por que tantos anos de pregação e oração naquele estado e agora o estado está destruído? E aí eu cheguei a uma conclusão. Quase todos, não todos, mas quase todos, se de 100, talvez 99,
estavam ali pelo dinheiro. Estavam ali pelo que ganhava de oferta. Pela questão de crescer na mídia e ser alguém hoje. Não vou muito longe não. Quantos deles pregaram lá e hoje é deputado? Eu vejo isso tudo em função do dinheiro. Mamon é uma praga. Mamon está dominando o coração de muitos cristãos. A pessoa, eu vou fazer isso aqui porque eu quero ser rico. Eu quero isso. Gente, a gente montou isso aqui não foi para riqueza não. Foi para esclarecer vocês. Esse rapaz está aqui voluntariamente. Você está aqui voluntariamente. Eu estou aqui voluntariamente. Isso é o reino de Deus. Mas tudo que se faz hoje em meios cristãos, eles estão pensando em dinheiro. Eu fui convidar um pregador para pregar quando eu era pastor lá no Ceará, em Fortaleza. E antes que ele viesse, ele me disse: pastor, o seguinte é esse, a regra é essa. Eu só vou assim. Só faz um pix aí para mim, logo de R$400. Paga minha passagem aérea e no meu retorno você me dá mais 1.000. Mas foi logo cobrando logo X. E eu falei: mas moço, você nem pregou ainda, não sei nem se você prega direito. Não sei nem se você tem chamada para isso. Não vi você pregando ainda, só me indicaram você. Ele: não, deixa comigo que eu tenho bagagem. Eu digo: pois é, eu quero saber que tipo de bagagem você tem, porque eu não posso pagar por uma bagagem ruim. E ele aí, acabei então não trazendo, porque eu vi que o pensamento dele era o que ia ganhar e não do que ia repassar. Então, é isso que eu estou falando. O mamon, o direito de pregar por dinheiro, vendendo, comercializando o evangelho, isso é uma praga. Isso é uma destruição para nós. É ou não é? Com certeza. Eu sou contra, não sei. Cada um tem a sua opinião formada, né? Eu sou contra a igreja estar vendendo tudo, irmão. Bora vender isso aqui, bora vender isso aqui, bora vender isso aqui, bora vender isso aqui. Isso é uma decadência de falta de fé aos cristãos que não dão dízimo ou fé. Eu vejo isso. O pastor se aperta, porque precisa fazer isso, aquilo, outro, e não tem. Aí tem que vender, bora vender rifa. Bora vender aqui um sorteio de tal. Tem ou não tem? Tem. Bora fazer aqui uma galinhada. Ele se opõe a fazer isso porque os irmãos não são fiéis. Se os irmãos forem fiéis, a igreja terá como sobreviver. Como você falou outrora, minutos passados, de que o dízimo e oferta é para mantimento, para manter a obra de Deus, né? Para isso, cuidar dos irmãos. E, infelizmente, muitas pessoas entraram nessa tese de vamos rifar, vamos vender, vamos fazer, vamos sortear. Não cresceu essa tese? Em 1999, 98 não tinha isso. As igrejas não faziam isso, eu me lembro muito bem, não tinha. Era proibido pela Assembleia de Deus essa questão até de sorteio. O pastor disciplinava. Na hora. Só que aí se globalizou, tornou-se normal e hoje toda a igreja faz. Bora sortear aqui uma rifa de tal. Gente, olha, tem uma panela aqui para sortear. Eu tô mentindo? É desse jeito hoje. Tudo isso em função de quê? Do dinheiro. Porque o dízimo e a oferta não entra mais. O pastor precisa do dinheiro para fazer alguma coisa. Para crescimento do cômodo tal, um vão tal, uma pintura tal, uma cadeira tal. Um som queimou o microfone. Então, nós cristãos temos que passar a ser fiel a Deus. Larga esse dinheiro do teu bolso, meu irmão. Vai dar o dízimo de volta. Vai ofertar a Deus. Você está roubando. Roubará o Senhor. Em que nós te roubamos, ó Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Existe ladrão de Deus? Aqui existe. Quem é ladrão de Deus? Aquele que não oferta e que não dizima ao Senhor. Porque a tua oferta, o teu dízimo, não é para o pastor. É para mantimento da obra de Deus. E os ladrões entram no céu? Não. E aí outro dia eu vi o Jean Porto pregando. Conhece o Jean Porto? E ele disse assim, é um dos grandes pregadores, você precisa pesquisar lá. Ele disse: olha, a maioria dos que entrarão no inferno são os ladrões de Deus. E eu fiquei ouvindo a mensagem. Ele disse: você sabe quem é os ladrões de Deus? É aqueles que podem ofertar e dizimar, e não ofertam e não dizimam porque não quer. São os ladrões de Deus. O inferno estará cheio deles. E dirão: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu falei mistério, eu fiz... Apartai de mim, maldito, que eu não te conheço. E eu fiquei focado naquilo, e é uma realidade. Missionário Luiz, é o que temos falar mais um pouco sobre a questão do dinheiro. Malaquias 3,10 fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois disso, fazer prova de mim. Tire, Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção tal sobre vocês. Beleza, vamos lá. Estão falando sobre o quê? Dinheiro. Dízimo e oferta naquela época não era dinheiro. Quem disse que era dinheiro? Eu ia dizer isso aí, eu tava esperando você me perguntar. Dízimo e oferta da época não era dinheiro, gente. Era o próprio mantimento. Era o próprio mantimento. Do cominho, do hortelã, de quem mais? Né? Da lã, da ovelha. Então, da plantação, da semente. Então, era
alimento. Quem transformou o dízimo em dinheiro? Vamos lá, agora chegou a hora de nós pegar fogo. A live agora vai subir aí. Como é que chama lá? O dedinho lá que chama? Like. Vai lá. Quem transformou o dízimo de origem em dinheiro? Porque o dízimo nunca foi dinheiro. Segundo a Bíblia, nunca foi. Abraão não deu dízimo de dinheiro. Abraão foi o primeiro a dizimar. Eles davam os frutos, né? Os melhores frutos do campo. E quem transformou isso em dinheiro? Vamos lá. Os próprios homens com questão à geração. Certo. Os próprios homens. A gente vê que a situação realmente, nem posso usar como exemplo para que os internautas eles entendam. É que nem a situação da rifa que você falou. Não tinha. E acabaram que botaram por questão de costume, né? Para dar o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro. E aí acabou que isso acabou acontecendo. A mesma coisa foi a situação dos dízimos e ofertas. Os dízimos e as ofertas eram os animais sem mancha, eram as sementes, era o que mais que a gente pode falar? O hortelã. A hortelã. Tudo derivado da fruta, tudo derivado à questão de alimento. Gominho, azeite. Né? Para o mantimento da casa do Senhor. Então a gente vê, por exemplo, o próprio Jesus, quando ele afirma aos discípulos para cuidar dos órfãos, das viúvas, né? Pregarem a Cristo, não pregar outra coisa, pregar a Cristo, pregar sobre a cruz, né? Que é umas mensagens que tem sumido no nosso meio, pregar sobre sangue, né? Que foi derramado no madeiro, na cruz, por amor das pessoas, pelo amor do ser humano, umas mensagens que a gente não vê mais. Você tocou aqui no assunto também, vou dizer, de quem cobra, de quem estipula o valor que vai pregar, é melhor tomar vergonha na tua cara, senão o inferno te espera. É verdade. Você tá entendendo? Porque, irmão, tem que ser falado, porque tá tendo uma geração de covarde aí que diz que é pregador, mas não prega nada. Verdade. Vai, prega por causa da agenda, prega por causa da multidão, prega por causa dos irmãos, prega por quem indicou, prega por tanta outra coisa. Mas pregar pra salvar a alma não prega. Faz tanta coisa. Minha agenda lá que o fogo desce, aí chega lá, no dia que você prega, o cara não prega nada. Não sai nada. Porque é que nem Jesus disse em João 15, sem Jesus nada nós pode fazer. Tá entendendo? Então as pessoas, a própria Bíblia diz que aquele que cobra, Luiz, tá onde? Vai caçar na Bíblia porque eu já li, né? Tá escrito lá, aqueles que pegam para si, aqueles que fazem para si, já ganha teu tesouro aqui. E não vai ganhar lá, irmão. Não espere. Você não vai ganhar lá. No dia que for o arrebatamento da igreja, tudo que você conquistou aqui, já ganhou teu galardão. Aqui. Vai perder lá. Tem gente que vai ganhar, vai passar, né? Porque vai ser 3 tipos de obra que vai passar no fogo através de Deus. Vai ser o fêmur, a madeira e o ouro, para quem tiver. Então, tudo aquilo que for passado no fogo, o que sobrar será colocado na sua coroa. O que vai ser colocado na sua coroa? Tem gente que vai chegar aqui e vai receber só a coroa seca. Só a coroa seca. Só a coroa. Não vai receber ouro, não vai receber pedra, não vai de cristal, não vai receber nada na sua coroa. Vai receber... E tem uns que nem coroa não vai receber. Uns Deus vai olhar para ele e vai dizer assim, foi só necessária a salvação. Dá graças a Deus, dá graças ao meu Pai que pelo menos você foi salvo. Pelo menos você foi. Tá? Então, assim, é vigiar, irmão. É vigiar. E o problema disso, pastor Medeira, é que se a gente falar uma situação dessa, a gente não volta. Mas pelo menos se o Luiz, em qualquer lugar que ele for, vai ser falado, sim, essa situação. Então, não deixar se corromper por questão de mamon. Dinheiro é bom? Dinheiro não é ruim, porque se a questão do dinheiro, se você não tiver dinheiro, você não come. Se você tiver dinheiro, você não veste. E o dinheiro só vem através de quê? Trabalho. Aí eu te pergunto, você está procurando honrar a Deus com o seu trabalho? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua vida cristã? Como é que está a sua questão pessoal? Ou você está abandonando a Deus? Ou está deixando mamon tomar conta do seu coração? Se você estiver deixando mamon tomar conta do seu coração, vigia. Toma cuidado. O perigo é esse. Mamon, um Deus que está em todos os lugares. E agora ele encontrou um local bacana para estar. Chamado Pix. É um novo local que Mamon está se agregando hoje. O nome é Pix. Hoje é tudo Pix. Faz um Pix aí, Vasco. Manda um Pix aí. Então, gente, não é pecado ter dinheiro? Não, nunca foi pecado ter dinheiro. Repito, pecado é amar o dinheiro. Se você amar o dinheiro mais do que todas as coisas, já era.
porque a maldição está sobre a sua vida. Quantos milionários morreram, tiraram a sua vida por quê? Porque amaram o dinheiro e na hora que precisariam de um abrigo, de uma situação de apoio, não tinha ninguém. E Satanás mandou ele se matar. Foi ou não foi? Foi, com certeza. E ele tirou a sua própria vida. Então, o amor ao dinheiro leva o homem à desgraça. Judas nos deixa bem isso claro. Era um tesoureiro que, infelizmente, amava o dinheiro. E aí, por ver tanto dinheiro na cara, diz, rapaz, eu te ofereço 30 moedas de prata, né? 30 moedas de prata para você nos mostrar quem é Jesus. Beije ele na face, nós te pagaremos 30 moedas de prata. Então, o que acontece? Judas se vendeu por 30 moedas. Então, veja bem, onde está a contaminação? Está em amar o dinheiro. Judas amou mais as moedas do que Jesus. Então, esse é o tema do nosso podcast de hoje. Agradecer a todos vocês que estão aí assistindo, estão compartilhando. Nós não estamos aqui sendo contra você andar bonito, andar bonita, está bem, não. Estamos sendo contra você fazer tudo isso e esquecer de Deus. Porque tem crente hoje fazendo isso. Fazendo tudo isso e esquecendo de Deus. Não ora mais na madrugada, não jejuma, não lê a Bíblia, não evangeliza, não faz mais nada. Nada, nada. Isso é esquecer de Deus. É isso que faz o homem e a mulher esquecer de Deus. É se entregar à vaidade, o mamon, o dinheiro, o luxo, a fama, e esquecer o principal, que ele disse, em primeiro lugar, buscar o meu reino e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. O que é acrescentar? Deus vai prover, meu filho. Ei, me diga uma coisa, Noé morreu na arca? Quanto tempo ele passou na arca lá? Ele morreu de fome na arca? Não. Os animais morreram de fome na arca? Também não. Se Deus está contigo no barco, não te preocupe, porque Ele vai prover todas as coisas. Mas larga o teu coração do dinheiro, porque quando você morrer, partir dessa vida para outra, e você cruzar os portões do inferno, não vem dizer que o pastor é culpado, nem o pastor Medeiro, nem o missionário Luiz, porque nós te avisamos aqui, diante dessas câmeras que estamos aqui hoje, que se você continuar assim, você vai perecer. Então, não faça isso, porque tem muitos pregadores aí ricos, né, famosos, porque o dinheiro deixaram eles lá em cima, porque o dinheiro tá tudo isso, porque o diabo ofereceu para Jesus também o dinheiro. Te dou todo o reino desse mundo e a sua glória, o seu poder, se você me adorar. Ofereceu para Jesus isso, Mamon. Ele disse, vai-te, Satanás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Seus agradecimentos finais. Só agradecer pelo convite. Deus abençoe o pastor Medeiros. Deus abençoe o podcast estrutural. E sempre que precisarem, tiver ao meu alcance, estarei aqui disponível sempre que precisar. Eu agradeço, missionário Luiz. Deus abençoe. Hoje trouxe sua sogra. Minha sogra. Que é mamãe, né? Queremos parabenizá-la, né, pelo Dia das Mães. Né? Hoje é um dia especial, Dia das Mães. O Brasil nomeia esse dia como Dia das Mães, mas mãe todo dia é o dia dela. Todo dia ela tá pelejando, tá lutando, é ou não é? Mãe todo dia tá lutando, tá querendo que o filho e a filha seja uma pessoa boa. E tem delas que não tem êxodo, né? Como aqui embaixo estão vendo, não tem êxodo pelo progresso dos filhos, né? Os filhos mergulham no pecado, na vaidade, na cachaça, no vício, nas drogas, e a pai e a mãe não podem segurar, porque a força maligna é maior, né? Mas as mães que conseguem colocar o seu filho ali diante de Deus, parabéns para elas. Glória a Deus. Nem todas têm essa força. Mas vamos orar pelas mães do Brasil. Elas são guerreiras, maravilhosas. E principalmente pelas mães do Rio Grande do Sul, que perderam muitos filhos afogados. Muitas coisas foram embora. Gente, tem área do Rio Grande do Sul que eles não conseguem nem descer. De tanto corpos boiando, de tantos cachorros, animais, bichos, seres humanos. O negócio está sério. Então, não adianta você querer tanta glória, se a glória é de Deus. Um abraço a todos. Estaremos de volta na próxima.